Muitas pessoas me perguntam sobre a questão de utilizar a Bolsa de Valores como uma fonte de renda, né? Seja principal, seja secundária, seja, enfim, né? Uma forma de ganhar dinheiro todos os meses. E antes de eu responder como é que nós podemos fazer isso, porque existem algumas maneiras de nós utilizarmos, eu queria que você refletisse sobre o seguinte ponto: da onde a gente consegue renda, né? Da onde a gente consegue renda, principalmente do nosso esforço, da nossa troca de tempo e conhecimento por algum recurso, né? Isso acontece quando, de certa forma, nós geramos valor. Tá? Isso é uma troca do valor percebido, adquirido pela pessoa num determinado tempo, pelo recurso financeiro que elas têm. Então existe essa transferência, né? A pessoa me transfere o recurso financeiro que ela tem e eu, né, entrego um benefício, uma facilidade, algo no curto prazo. Seja isso um aluguel, né, se por acaso eu tiver um imóvel, se eu tenho um imóvel, né, eu entrego o direito, né, e o benefício de usar o imóvel, um recurso financeiro que a pessoa vai me pagar por todo mês. E se tiver um valor justo, eu vou ter inquilino; se não tiver um valor justo, né, eu não vou ter inquilino. Se eu tiver um valor abaixo do justo, eu vou ter várias pessoas querendo ser minha inquilina, né? Se eu não tiver um valor justo, eu não vou ter ninguém e eu vou ter o meu imóvel, né, não gerando uma renda para mim. Então tudo, querendo ou não, tem um ponto de equilíbrio dentro de um valor percebido num tempo, num contexto, certo? E isso varia conforme vai mudando a nossa percepção em relação ao contexto, conforme vai mudando a nossa necessidade, né, esse valor ele vai alterando. Mas então, como é que eu faço isso na Bolsa de Valores, né? Como é que eu posso fazer isso na Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores nada mais é do que um ambiente onde tu troca direitos, né, por recursos. Né? Então as pessoas, elas possuem direito em receber dividendo, elas possuem direito, né, em emitir uma opinião, quem sabe numa reunião de acionistas, né? Mas as pessoas, elas possuem direito quando elas são detentoras de ações, quando elas são detentoras de um determinado ativo, né? E tem outras pessoas que querem adquirir esse direito. Então, quando eu transfiro esse meu direito para outra pessoa, né, eu recebo um recurso financeiro por esse direito. Então, é um lugar onde as pessoas, elas transferem seus direitos, né, em troca de recurso financeiro. E quem está absorvendo o direito tem o risco, né, de ter o benefício ou não ter o benefício, né? Então também a gente pode falar que é uma transferência de risco. Eu gosto mais de pensar como uma transferência de direitos, né? Então se a gente acha que aquele direito faz sentido para nós, a gente absorve; se não, a gente não absorve, tá bom? Porque tem um benefício por trás e a gente tem que começar a estruturar nossa mente a olhar para os benefícios e não sempre para os riscos, né? Eu acho que se fala muito de risco e se fala pouco de fato dos benefícios. Então, como é que a gente pode gerar renda, né, na Bolsa de Valores? Eu acredito que tem duas formas. Uma delas é de forma mais passiva e a gente precisa ter bastante capital, a gente precisa deter de bastante capital para que de forma passiva a gente receba, né, esses benefícios por ter, né, as ações em nossa posse. Então, de forma passiva na Bolsa de Valores, eu vejo duas maneiras que dá para a gente ganhar dinheiro na Bolsa. Uma delas seria através do dividendo das companhias. Tá? Então, vamos imaginar que uma companhia pague em torno de 3%, 3, 4% ao ano de dividendo. Então, pensa o seguinte: se você tem 100 mil reais, você vai receber 4 mil reais no ano de dividendos. Tá? Não é uma grande renda, né? Mas se a gente dividisse de forma simples, né, no mês daria algo em torno de 380, né, reais, arredondando tudo ali, seria em torno de 380 reais por mês. É uma renda extra? Bom, se tu for pensar o quanto tu tem que gastar de energia para acumular os 100 mil reais em ativos, talvez tu pense que, opa, essa forma de olhar, essa forma de pensar não me satisfaz. Né? Ou não, pode me satisfazer, né? Eu tenho um grande patrimônio em cima de empresas que são boas pagadoras de dividendos, então isso me satisfaz. Né? Então é uma das formas de tu gerar renda, sim. Né? Se tu tem aí um bom patrimônio, um acúmulo grande de capital, né, é uma boa forma de tu ter um retorno em cima do teu investimento interessante, e tu vai ter renda através dos dividendos. A outra forma que eu vejo também de forma passiva seria através dos fundos imobiliários. Né? Então, quando a gente utiliza dos fundos imobiliários, a gente também consegue
ter um aluguel, né, que a gente recebe todos os meses em função do inquilino estar utilizando o imóvel que aquele fundo imobiliário detém. Então, quando tu é um acionista de um fundo imobiliário, tu tem uma participação dos imóveis, né, que o fundo detém, certo? Então, tu recebe porque tu tem inquilinos que utilizam do imóvel e eles pagam um aluguel para o fundo e o fundo, né, distribui esse aluguel para os seus acionistas. Então também tu vai acumular, vamos imaginar que tu receba 6% ao ano dos fundos imobiliários, né? Então imagina, você vai receber, se tu tem 100 mil reais, você recebe 6 mil reais ao ano de dividendos, vamos assim dizer, né, dos aluguéis dos imóveis que o fundo imobiliário detém. Então, são as duas maneiras de a gente ter renda na bolsa de forma passiva. Agora, existe uma outra forma, que para mim é a forma mais interessante, que é uma forma ativa de gerar renda na bolsa de valores, tá? Que para mim é através da utilização da especulação financeira, utilizando um risco muito bem calculado, né? Então tu vai atrás de uma janela de oportunidade muito bem calculada e você pode, né, todos os dias ir tomando de certa forma um certo risco calculado, né, bem estruturado e que vai te trazer um pequeno benefício ou um pequeno prejuízo, mas sempre o benefício vai ser menor do que o prejuízo e, né, o somatório desses benefícios e prejuízos no final do mês vai te trazer uma renda muito maior. Como é que eu faço isso? Eu utilizo da leitura do ciclo dos preços, analisando o comportamento do mercado pela geometria comportamental. O que eu faço é o seguinte, eu estou sempre medindo e acompanhando os ciclos que estão encerrados de baixa, né? Então eu estou sempre esperando com que a bolsa feche um ciclo de baixa para que eu possa ter a oportunidade de comprar no mercado, tá? Então fechou um ciclo de baixa, eu vou para as compras. Fechou um ciclo de baixa, eu vou para as compras. E toda compra que eu faço na bolsa, ela tem um porquê. Ela tem uma medida e toda essa medida eu utilizo a geometria comportamental, eu utilizo da leitura dos M's e W's. Então o que acontece? Toda vez que eu tenho um ciclo de baixa encerrado, eu tenho uma grande probabilidade de que o preço vá subir. Só que eu preciso medir até onde o preço possa vir a subir. Por quê? Porque se eu entender até onde o preço pode subir de fato, eu consigo expor o meu capital para que eu possa criar uma renda em cima desse movimento que eu acredito que o preço vá desenvolver. Então toda semana o que eu faço é ficar monitorando todos os ciclos de baixa que estão encerrados e medindo o que o mercado pode vir a desenvolver num movimento de alta. E aí eu tomo as posições para fazer aquele volume financeiro que eu quero fazer naquela semana. Então, por exemplo, eu gosto muito de negociar índice futuro para essa modalidade de operação. Tá? Eu gosto muito de utilizar índice futuro. Então, o que eu faço? Toda vez que eu tenho um movimento projetado de 1.000 pontos ou mais, eu abro uma posição buscando fazer a minha meta da semana. Então, se eu quero fazer 4 mil reais por mês, eu quero, na verdade, fazer R$1.000 por semana. Então, toda vez que eu tenho uma oportunidade no mercado, que o mercado me mostra que tem um movimento potencial de 1.000 pontos ou mais, eu entro buscando surfar esse movimento de 1.000 pontos. Porque eu consigo mensurar que com um volume de 5 contratos de mini índice, navegando e surfando 1.000 pontos, eu consigo fazer R$1.000. Mas, se por um acaso não der certo, o meu stop, né, o quanto eu vou perder, não é tão grande quanto os meus R$1.000 que eu quero fazer. Sendo assim, a minha exposição no mercado e o quanto eu preciso de fato ter dinheiro é referente ao quanto eu imagino que eu posso vir a perder nas minhas operações ou no somatório das minhas operações.
Então pensa o seguinte, se eu quero fazer R$1.000 por semana numa única operação, porque não é R$1.000 por dia, não é R$250 por dia, é R$1.000 numa única operação por semana. O que eu faço? Espero o ciclo estar encerrado do M, do mercado, espero iniciar a última etapa da minha estrutura em W. Se você não conhece as estruturas da geometria comportamental, entra no meu canal no YouTube, te inscreve lá, porque eu compartilho muito conteúdo das estruturas M's e W's e você vai receber todos os alertas sobre as estruturas. Então espero, né, quando estou querendo fazer o dinheiro, estou esperando aquela oportunidade do W se desenvolver, então da segunda perna do W, com um movimento potencial de pelo menos 1.000 pontos, e aí eu compro os meus contratos. Deu errado? Fui estopado? Não tem problema. Eu pego aquele resíduo do stop, ou seja, eu pego o resultado do stop e acumulo, né, para ter uma exposição um pouco maior na próxima operação. Então imagina que a minha relação de risco-retorno seja 3:1. Tá? Então eu quero ganhar 1.000 pontos ou perder 330. Né? Vamos arredondar aqui para 400. Então se eu queria fazer R$1.000 na operação, como eu tomei um stop, vamos imaginar que foi um stop grande, de R$400, o que vai acontecer? Na minha próxima entrada, o meu objetivo é fazer R$1.400, certo? E assim eu vou fazendo, buscando apenas uma operação certa por semana. E fazendo essa uma operação certa por semana, eu consigo uma média de R$4.000 por mês. Tá? Consigo nesse cálculo. Cada um vai ter o seu cálculo. Eu, na pessoa física, busco algo maior do que isso. Mas você pode começar dessa maneira ou menor. Você pode pensar em fazer pelo menos R$250 por semana. Você pode pensar em fazer pelo menos R$500 por semana. Ou quem sabe até R$100 por semana. Cada um vai ter o seu tamanho, cada um vai ter sua exposição ao risco diferente. E o que eu sugiro que tu tenha de capital para poder buscar esse tipo de retorno? Eu te sugiro que pelo menos você tenha o equivalente a 2 semanas de meta, ou seja, R$2.000. Mas se você quer respirar um pouco melhor, quer estar mais tranquilo, relaxado, eu te sugiro ter pelo menos 2 meses de objetivo de retorno. Então, se você quer fazer R$4.000 por mês, você vai ter R$8.000 na sua conta corrente. Isso vai te trazer um conforto psicológico. Tu não vai precisar usar esse dinheiro, mas pelo menos você vai ter uma aceitação melhor do processo. Só para não ficar um mal entendido aqui no final desse vídeo, em relação a toda essa estratégia, todo o meu pensamento sobre expor capital, ele é dividido em cima de 3 pilares. Nós temos um pilar de segurança, onde é construída a reserva de emergência do investidor, um pilar de construção de patrimônio, onde sim a gente constrói patrimônio e vai ter aquela renda de forma passiva, e um pilar de crescimento, que é aquele pilar onde aí sim nós vamos fazer esse tipo de exposição para criar essa renda extra. Tá ok? Tá entendido? Então não é que você vai fazer uma exposição absurda do seu capital. Não, você vai expor o seu capital de forma consciente. Tá bom? Então se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu comentário, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima.